Sejam bem-vindos à segunda parte da lei do inverso do quadrado da distância. Na primeira parte, nós vimos em que a intensidade ela era relacionada à intensidade inicial e à distância, que poderia ser entre a fonte e o paciente ou entre a fonte e o filme. Nesta segunda parte, a segunda lei do inverso do quadrado da distância é uma lei de comparação. O que isso significa? Quando eu tiver uma intensidade numa certa distância e eu quero mudar esta distância, qual seria o resultado em relação à intensidade? Então, neste caso, a diferença principal é que eu terei duas distâncias e automaticamente eu terei duas intensidades. Em relação à primeira parte da lei do inverso do quadrado da distância, eu tinha duas intensidades e somente uma distância. Então, quando eu aplico a primeira, quando eu aplico a segunda parte da lei do inverso do quadrado da distância, é só observar se eu tenho uma ou se eu tiver duas distâncias. Então, como vocês podem observar no slide, nesta segunda parte, nós temos duas distâncias que estão relacionadas. Então, aqui é a intensidade numa distância A e a própria distância A. Lembrando que a distância sempre será ao quadrado. A intensidade ela pode ser dada em miliröntgens por hora ou em MAS. E a distância ela pode ser dada em centímetros ou metros. Além do ponto A, nós temos o ponto B, que nós relacionamos a intensidade e a distância no ponto B, lembrando que também a distância é ao quadrado. Então, quando tiver no problema duas distâncias e duas intensidades, eu irei utilizar a segunda equação da lei do inverso do quadrado da distância. Agora, como eu separo o que é parte A e quando eu separo quando é parte B? Existe uma regra muito simples. O IA e o DA serão intensidades e distâncias em que pelo menos uma grandeza, que pode ser a intensidade ou a distância, não tem valor. Ou seja, o exercício vai pedir esse valor para você. Então, se não tiver a intensidade ou a distância, é porque iremos considerar que essas duas grandezas serão o A. Automaticamente, o IB e o DB serão considerados B, porque as grandezas são conhecidas, o valor. Então, se ele fornecer a intensidade e a distância, eu vou considerar essa intensidade e essa distância como sendo B. Então, vamos aplicar esses conceitos nos exercícios. Primeiro exercício. Calcule a intensidade na distância de 4 metros. Vocês podem observar que ele deu um par, intensidade e distância. Como ele não deu os dois valores, automaticamente essa intensidade e essa distância serão considerados como A. Então, o IA eu não tenho e o DA vale 4 metros. Sabendo que a intensidade de 200 miliröntgens por hora na distância de 2 metros
ele forneceu os dois valores. Automaticamente a intensidade e a distância serão considerados como B. Então, IB, 200 milirroentgens por hora, e a distância dB, 2 metros. Aplicando a equação IA, que é igual a IB, dB ao quadrado, sobre dA ao quadrado, porque eu tenho duas intensidades e duas distâncias, eu vou substituir os valores. Então, o IA eu não tenho, o IB vale 200, o DB vale 2, só que ao quadrado, dividido por dA, que é 4, também ao quadrado, porque era uma distância. Colocando todos esses valores na calculadora, o resultado será de 50. Qual é a unidade medida? Segue a mesma metodologia da primeira equação da lei do inverso quadrado da distância. Para eu determinar a unidade medida de A, eu olho para o outro I, que no caso é o IB. Então será milirroentgens por hora. Segundo exercício. Calcule a intensidade na distância de 8 metros. Não tem os dois valores, então o I de intensidade e o D de distância serão considerados como A. Então o IA eu não tenho e o DA vale 8 metros. Sabendo que a intensidade de 6.000 milirroentgens por hora na distância de 10 metros, foram fornecidos dois valores. Portanto, IB, 6.000 milirroentgens por hora, e DB, 10 metros. Como eu tenho duas intensidades e duas distâncias, vou usar a segunda equação da lei do inverso do quadrado das distâncias, que é essa aqui que eu estou escrevendo. Vou fazer a substituição, então o IA eu não tenho, o IB vale 6.000, o DB vale 10, só que ao quadrado, dividido por dA, que é 8, também ao quadrado. Jogando esses valores na calculadora, o resultado final será de 9.375. Qual a unidade medida? É só olhar para o outro I, que é dado em milirroentgens por hora. No terceiro exercício, calcule a intensidade na distância de 6 metros. Não deu um dos valores, portanto, o I e o D serão considerados como A. O IA eu não tenho e o DA vale 6 centímetros. Sabendo que a intensidade de 70 milirroentgens por hora na distância de 3 centímetros, ele forneceu os dois valores, portanto é IB e DB. O IB com 70 milirroentgens por hora e o DB 3 centímetros. Como eu tenho duas distâncias e duas intensidades, vou usar a segunda lei do inverso do quadrado da distância. Fazendo a substituição, IA eu não tenho, IB 70, DB vale 3, só que ao quadrado, dividido por dA, que é 6, como é distância, também ao quadrado. Jogando todos esses valores na calculadora, o resultado final será de 17,5, olhando a unidade medida do outro I, milirroentgens por hora. Quarto exercício. Calcule a intensidade na distância de 10 centímetros. Não tem os dois valores, portanto, o IA e o DA. O IA eu não tenho o valor e o DA vale 10 centímetros. Sabendo que a intensidade de 0,4 milirroentgens por hora na distância de 4 centímetros. Foi fornecidos os dois valores, então IB
e dB. Como eu tenho duas distâncias e duas intensidades, eu vou usar a segunda equação da lei do inverso do quadrado da distância. Fazendo as substituições, IA eu não tenho, IB 0,4, dB 4, só que ao quadrado, e dA vale 10 ao quadrado. Jogando todos os valores na calculadora, o resultado final será de 0,064. E a unidade de medida eu vou seguir do outro I, que é em miliröntgens por hora. Não esqueçam que quando eu não fornecer pelo menos um valor, tanto de intensidade quanto de distância, esses serão considerados como A. Quando eu fornecer tanto a intensidade quanto a distância, esses dois valores serão considerados como B. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, entre em contato com o professor.